Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Marqueira e você está aqui no meu canal, o Ciência e Meio Ambiente. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Pois é, muitos falando a respeito desse buraco, entre aspas, esse termo gigante que apareceu no Chile, segue aumentando, já ameaçando povoados. Antes de mais nada, um abraço para o repórter Jardel Almeida, tá? Ele que entrou em contato comigo, falando a respeito dessa curiosidade, né? Isso daí desperta muito a curiosidade do público leigo, tá? E realmente os geólogos, os biólogos, né? As pessoas justamente da área estão, geógrafos, etc., estão justamente explicando esse fenômeno, que é um fenômeno que ocorre de forma natural ou que justamente pode ser potencializado, vamos dizer assim, pela atividade humana, atividade antrópica. O que nós vamos conferir aqui agora nesse material fantástico que eu montei para vocês. Vamos lá. Então, uma introduçãozinha básica, né? O buraco lá, aliás, buraco não, o sumidouro, vamos colocar o certo, lá no Chile, eu coloquei como buraco mais para o público leigo entender. Ele segue aumentando, já ameaça povoados, tá? Já ameaça povoados lá nas comunidades locais na região do Atacama e na metade norte do país, mais precisamente. Então, na primeira medição, esse sumidouro tinha 25 metros de diâmetro, passou para 32. Tá? O buraco tem mais ou menos 64 metros de profundidade, quase o tamanho de um prédio de 20 andares. Tá? Ele fica nas proximidades da mina de Alcaparroça, tá? Na comuna de Tierra Amarilla. Então a mina pertence à mineradora Candelária, que realizava obras de mineração perto do local. Ah, professor, então tem alguma suspeita por causa dessa mina? Calma, vamos lá. A principal suspeita é que a operação abriu o buraco, sim. Mas até agora a origem segue sendo um mistério. O que mais preocupa é justamente o impacto para as comunidades locais no Chile. Tá? Fica a apenas 600 metros de distância de dois povoados e um centro de saúde. Então, um medo justamente, né, por estar rodeado, ali está rodeado de jazidas de mineração. O governador da Atacama, o Mário Vargas, disse ao jornal argentino La Nación que esta não é a primeira vez que algo do tipo acontece, né? E realmente isso é bem conhecido, embora esse seja um dos maiores. Aparentemente aqui vocês podem ver, por que é um círculozinho e etc., né? Não é um círculozinho, tá? Uma imagem, muitas imagens capturadas de drone, tá? Isso daqui vem sofrendo processos erosivos, tá? Que vem aumentando justamente o diâmetro dessa cratera, desse sumidouro. Mas a mineradora Candelária afirmou que desconhece o que pode ter motivado o buraco e vai colaborar para as investigações, e disse que não vai parar até ver os resultados. Existem algumas pistas? Existem. Aí vocês estão vendo, à direita da sua imagem, a equipe de profissionais, justamente os profissionais lá do órgão local responsável, averiguando tudo, né? Tudo está sendo averiguado, está sendo colocado ali. Mas existem algumas pistas. Tinha uma obra vertical na mina Alcaparros, onde está o buraco do Atacama. Então essa é uma das minas subterrâneas que compõem Ojos de Salgado, tá? Ojos de Salgado.
parte do complexo Candelária. Então, indiretamente, a mina Candelária pertence às mineradoras Lundin, 80%, e Sumitomo, 20%. Só em 2021 a Candelária produziu 118,6 mil toneladas de cobre. Então aí tem muito cobre, para princípio de conversa. O buraco também vem na esteira do lobby da indústria de mineração contra o aumento de impostos a projetos relacionados ao meio ambiente e comunidades locais previsto na nova Constituição chilena. Então, na segunda-feira, dia 1º, o Serviço Nacional de Geologia e Mineração determina o fechamento dos acessos da mina e suspensão da obra. Os funcionários estão lá no local para avaliar e etc. Né? Ninguém pode se aproximar, tem que ficar a menos de 100 metros de distância do local, para justamente definir o que ocasionou esse sumidouro. Tá? Então, vai em análise a Secretaria da Região Ministerial de Mineração do Atacama, disse que não há risco de danos à população, mas que vai continuar monitorando a situação. Tomara que realmente não há nenhum risco, né? Apesar que está muito perto ali do povoado. Isso daí é denominado na geologia de sinkhole, tá? Ou sumidouro. Então, o Serviço Geológico dos Estados Unidos define muito bem o que é um sumidouro, que é uma forma de depressão no solo, que não possui drenagem superficial externa natural, enfatizando que toda a água fica dentro do buraco quando ocorre a chuva. Então, os sumidouros geralmente se formam no que os geólogos chamam de terreno kárstico, né? Conforme citado pela agência, ou seja, calcário, né? Conforme citado pela Agência de Monitoramento Sísmico dos Estados Unidos. E o referido terreno é uma região onde os tipos de rocha abaixo da superfície do solo podem ser dissolvidos naturalmente pela circulação de águas subterrâneas que circulam por elas. Aqui a definição justamente definição geral do sinkhole, dos sumidouros, devidamente definição devidamente citada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, o USGS. Tá? Então, o que vem depois disso daí? Além disso, o Serviço Geológico dos Estados Unidos menciona que rochas solúveis como salinas, né, sais, cúpulas, gesso, calcário, rochas carbonáticas são suscetíveis a dolinas. Tá? Dolinas justamente é isso daí que você está vendo, tá certo? Aí a criação desses sumidouros. Então, em particular, por exemplo, o estado da Flórida fica acima do calcário. Então, tem um alto risco dessas aberturas no solo. Isso não é um buraco, tá? O sumidouro é uma depressão natural fechada na superfície do solo, causada pela remoção de material abaixo dele. Tá? O colapso ou subsidência gradual da superfície no vazio resultante. Perdão, quase que me engasgo. Então, um buraco geralmente vai ser um resultado bastante pequeno causado por falhas de materiais de pavimentação, geralmente associados a estradas, estacionamentos e aeroportos. Então, nas partes mais frias do país, os buracos se tornam mais abundantes no final do inverno e na primavera devido aos danos causados, às vezes, pelo degelo nas calçadas. Mas tem que tomar cuidado com a terminologia internacional. Tá? Em alguns locais, tá, refere-se a cavernas como buracos e chamam a exploração de cavernas de escalar. Tá? E também outros tipos de buracos, como na região central dos Estados Unidos, parte do Canadá, né, com pântanos chamados buracos de pradarias, né, que se formam quando as geleiras da época do Pleistoceno recuaram cerca de 12 mil anos atrás. As zonas úmidas formaram-se, lembrando que aqui está traduzido o material, então pode ter algum errozinho de português, mas eu estou consertando aqui. Formaram-se onde a água se acumulava em pequenas depressões numa paisagem que é sustentada por lava glacial de baixa permeabilidade, e os buracos da pradaria não são recursos de colapso. Quantos buracos se abrem em um ano? Não há um banco de dados disso, tá? Porque fica muito difícil. A maioria disso daí ocorre em áreas rurais, em áreas afastadas, e muitos não dão parte do que está ocorrendo. A extração ali do cobre é curiosa, tá? Porque ela se dá, dos métodos é a extração da calcopirita, né? Pirita, professor, o ouro dos tolos, o ouro dos burrinhos,
Eu tenho até uma pirita aqui em casa, quando nós fomos numa visita ah, da parte de geologia. Mas enfim, então a calcopirita é um mineral de cobre mais comum, então é uma importante fonte do metal para a indústria, associado tanto a outros minerais de cobre, sendo a principal fonte de minerais secundários de cobre contra outros minerais sulfetos. Tá? Então tem associações, mais comuns é a pirita, tá? Que assim como a calcopirita, recebe o apelido de ouro dos tolos devido à coloração amarelada, aquele brilho, né? Confundindo muito com o ouro. Mas por que eu estou falando isso? Por causa dos dados de extração. Vocês podem perceber aí no Chile aqui, né? Opa, aqui está o Brasil, tá? O Chile aqui, né? Cursor do mouse aqui. Então tem depósitos porfiríticos e depósitos sedimentares, tá? O que acontece nessa extração? O que vai acontecer, eu vou abrir aqui o vídeo para vocês verem, tá? Mas o que vai acontecer é uma coisa muito particular mesmo, tá? Então, o minério de cobre, né, os tipos de depósitos de cobre, são 7 tipos principais de depósitos minerais de cobre, como o porfirítico, o sedimentar, o vulcanogênico, o de segregação magmática, o de escarnitos, os filonianos e o de cobre nativo, tá? Segundo o Departamento Nacional de Proteção Mineral, o DNPM. Isso em 2001. Mas dentre esses citados, a maior relevância econômica, de onde se extrai 85% a 90% da produção mundial mineral. Tá? Então, dentre todos os citados, a maior relevância econômica, de onde se extrai de 85% a 90% da produção mundial mineral, são os porfiríticos, associados à intrusão ígnea, tá? Os sedimentares ou estratiformes e os vulcanogênicos. Então, dependendo da região ali do Chile, vocês podem perceber que há tanto o porfirítico como o sedimentar. Lembrando que os porfiríticos são os mais abundantes, tá? Então são associados ao molibdênio e etc. Representam 60% das reservas mundiais de cobre, tá? O mineral cobre geralmente é a calcopirita, né? O símbolozinho lá, o CuFeSO2 disseminada. O sedimentar, que vai ter a predominância de sulfetos, vai ter principalmente a pirita, entre 10% a 90%. Em torno de 15% das reservas mundiais são provenientes desse depósito. E os vulcanogênicos representam aproximadamente 15% das reservas mundiais de cobre, tá? Formados por precipitação química de metais com outros elementos a partir de exalações vulcânicas. Tá? Agora, a extração aí, gente, a maneira como é feita essa extração é que é complicada. Por quê? Porque as operações de lavra nas minas de cobre podem ser a céu aberto, aí no caso subterrânea, né, ou mista, a céu aberto subterrânea. Então, atualmente, cerca de 3/4 da produção mineral de cobre provém de minas a céu aberto. O restante, cerca de 25%, obtido a partir de minas subterrâneas, também segundo o DNPM, dados de 2009. Então, a decisão pelo método de lavra a ser utilizado está ligada a vários fatores. A localização do corpo de minério, a profundidade, a distribuição e forma do corpo, a profundidade e extensão do capeamento, o teor do minério, as características do minério e rochas participantes do depósito, a topografia. E a lavra a céu aberto envolve várias etapas, tá? O decapeamento, perfuração, detonação, carregamento, transporte. A subterrânea vai envolver galerias, câmaras e poços e dispositivos de contenção estéreo. Então vocês podem notar no vídeo aí, tá? Não estou acusando, é apenas uma hipótese, tá? Que realmente pode ter ocorrido alguma coisa aí que gerou
né, algum problema nas galerias, nas câmaras ou nos dispositivos de contenção de estéreo que gerou isso daí, tá? Então ocorre um beneficiamento do minério de cobre, tá? Os minérios sulfetados, seguido de pirometalurgia, que é responsável por 80% da produção mineral de cobre, né? A rota hidrometalúrgica, utilizada para a produção de 20% do cobre a partir de minerais oxidados ou carbonatados. Então, as principais etapas de beneficiamento de minérios sulfetados envolvem a comminuição, a flotação, separação sólido-líquido. Tá? Então, envolve vários processos, tá? Físico-químicos para justamente se chegar ao cobre que a gente conhece, tá ok? Então tem que ter realmente uma investigação séria a respeito disso. Vocês estão vendo o vídeo aí da localidade no Chile, tá? Mais uma vez agradecendo aqui ao repórter lá, ao Jardel. Monta um materialzinho para gente, etc. Montei aqui, tá? E também, é óbvio, montando em primeiro lugar para você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento, tá? Não tem nada a ver com o fim do mundo, teoria de conspiração, não é nada disso. É um evento que ocorre de forma natural ou natural, mais antrópica, e assim vai. Não tem nada dessas bobagens que estão colocando aí, tá? De bobagens eu já ando cheio, tá? Então é isso, né? Os geólogos estão aí, os geógrafos, o pessoal aí da área mesmo, tem que ser o pessoal da área, para justamente pessoal capacitado para averiguar isso daí. O problema é que realmente está crescendo. Olha aqui, ó, dá para ver, ó, não é um círculo, né? Eu vi alguns canais aí que eu colocando algumas bobagens. É um círculo porque o mundo está sendo sugado, não sei o quê. Pelo amor de Deus, né? Não tem nada disso, tá? Conforme explicado aqui, geologicamente, cientificamente, e como vocês sabem, conteúdo de qualidade, com veracidade, verdadeira metodologia científica, a séria, vocês só vão encontrar aqui no Ciência e Meio Ambiente e no Alerta do Tempo. Um forte abraço aí ao repórter Jardel. Um abraço também ao professor João Wagner, lá da UFRJ. Um abraço também, sempre colaborando aqui com o canal. Eu relembrando novamente aqui as aulas de geologia da extinta e magnífica Universidade Gama Filho, tá certo? Posso colocar até em memória, né? Porque tá tudo em ruínas aqui no bairro da Piedade, uma pena. Mas enfim, não deixe de se inscrever, coloca o sininho aí, ative o sininho. Um forte abraço, tamo junto, compartilhe bastante, se inscreva lá no Ciência e Meio Ambiente, no Alerta do Tempo. Fui!